Então, good morning novamente. Acompanha a aula, tá certo? Vamos lá, good morning. Vejam só. Na aula passada, nós vimos o verbo there was, there were. Vocês lembram? Eu vou fazer com que vocês recordem, tá? A gente vai relembrar o que viu a semana passada de forma breve pra gente dar continuidade. Nós estamos estudando o tempo passado. Alguém vai fazer uma pergunta? Que é o verbo existir, diga. Vai lembrar agora. A gente viu a semana passada o verbo existir, tá? Que ele no presente nós vamos ter there is e there are, tá? Ok? Aqui existe e aqui existem. Ele tá no presente, porém no plural e no singular. Até aí tudo bem? Ok? There is e there are. Ok. Mas aí nós estamos estudando passado, não é isso que eu falei? E aí, quando a gente quer colocar esse verbo existir no passado, existem também as duas formas. O there is vai ficar, tá aqui, past, que é o passado. There is vai ficar there was. E there are vai ficar there were. Ok? Tudo bem? Fácil, né? E aí, nós vimos algumas orações em que nós podemos usar essa estrutura do verbo existir, tanto no presente quanto no passado. Trabalhamos, obviamente, mais o passado, porque é o tempo que nós estamos estudando. E aí nós podemos ver alguns exemplos das páginas que a gente trabalhou na semana passada. Páginas 18 e 19. Vejam aí. Eu passei para casa, não foi? 18 e 19, vou fazer a correção, tá? Então... 16 e 17 a gente estudou, não foi? Foi o que a gente viu. Aí eu passei para casa 18 e 19. A gente não, 16 foi da sala. Foi, 16 e 17, nós estudamos em sala, tá? E 18 e 19 foi para casa, tá? Mas aí não tem problema, eu vou recordar aqui para vocês. Passado, nós estamos estudando os verbos regulares, regular verbs, tá? Eu coloquei aqui dois exemplos em que possuem o mesmo sentido, porém eu trouxe a diferenciação justamente no singular e no plural, usando o verbo existir. Observem. A primeira oração, ela diz: There was a girl in my class. Se a gente se depara com o artigo a gente já sabe que se trata de singular. Se é singular, a gente vai usar there was. Ok? Então, eu estou dizendo o quê? Que existia, passado, uma garota na minha sala. E olha ele no plural, como fica. There were some girls. Essa expressão some, eu estou dizendo que tem muitas, tem vários, certo? Então eu estou dizendo aqui que existiam várias garotas na sala, na minha sala. Percebem aí a diferença? Ok? Tranquilo? Então vamos continuar aí na página 18. A gente já recordou que a gente viu a semana passada. Mas aí eu quero também recordar com vocês as três formas. Porque nesses dois exemplos eu trouxe apenas na afirmativa. E aí nós podemos ter essas orações tanto na interrogativa como na negativa também, tá?
Eu vou trazer esses exemplos na negativa e na interrogativa, certo? Então, vocês que vão me dizer como é que vai ficar, certo? Bora lá? Na negativa, como é que vai ficar aqui? There were not some girls have back, elas são mulheres. Some girls in my class. Ok. E aqui pode ser na forma contrata words. Ok. E na interrogativa? Were there some girls in my class? Ok. Vou colocar aqui no piloto, tá, minha gente? Were there some girls in my class? Precisa de mais alguma coisa aí? Não, a interrogação. Muito bem. Faz interrogativa, não tem interrogativa. Isso mesmo. Não esqueçam de colocar a interrogação, tá? Mesmo que você coloque na forma correta, trabalhe com o tempo verbal correto. E esquecer a interrogação fica incompleto, tá? E aí, para quem tá em casa, eu vou tirar foto e colocar, tá certo? Do quadro. Desses exemplos que eu trouxe. Vejam só. E aí, como a gente relembrou o que a gente viu na semana passada, nas páginas 16 e 17, eu passei para vocês as páginas 18 e 19 e faremos a correção, certo? Observem que aí na página 18, nós temos uma música de John Lennon, que é Yesterday, tá? Aí eu vou colocar a música, tá? Pra gente ouvir, pra gente aprender a pronúncia, a melodia, tá? Quem tá em casa também pode colocar aí no YouTube para poder fazer a leitura dessa música e depois a gente pode fazer uma interpretação textual do que essa música tá trazendo pra gente, tá certo? Então, como eu estava dizendo, essa é uma música que ela traz expressões do passado, inclusive o seu próprio título, né? Yesterday, que é um advérbio que é usado no tempo verbal que a gente está estudando, que é o passado simples, simple past, tá? E aí vamos tentar entender o que é que essa música traz pra gente. Queria que primeiro vocês identificassem algumas palavras que vocês já conhecem, que vocês conseguem entender esse contexto. Vocês sabem o que significa yesterday? Ontem. Yes, ontem, tá? É uma música de John Lennon, que a gente já sabe. E aí ela começa falando assim, ó. All my troubles seem so far away. Né? Troubles são problemas. Já ouviram essa expressão? A gente escuta muito problems, né? Mas troubles também são problemas. E ele fala que ontem todos os meus problemas far away pareciam distantes, pareciam ter ido embora. Now it looks as though they're here to stay. Now, olha a outra expressão aí, né? Que já não indica o passado, indica o quê? Presente, não é agora, né? Agora parece que eles vieram para ficar, to stay. Olha o verbo to stay aí, ficar. Oh, I believe in yesterday. O que é que ele quer dizer aí? I believe. Eu vejo. Pode ser, pode ser. Pode ser, eu acredito. Eu acredito no ontem, né? Tem aquela significação de percepção do ontem com a visão do hoje, talvez. A gente não sabe, né? O que o autor ele estava sentindo naquele momento. Mas dá para entender mais ou menos isso, que o contexto do hoje é como se relembrasse o ontem, tá? E aí, suddenly, já ouviram essa expressão suddenly? No? De repente. Suddenly, de repente.
I'm not half the man I used to be. Eu não o que aí, gente? Half. Meio? Half, metade. Metade. Ele está dizendo aí que não é a metade de quê? Eu não sou metade do homem que eu costumava ser. There's a over there is lá, ó. There is ali, ó, que a gente viu. Existe. Tem aí, ó, there's. Estão vendo? There's a shadow hanging over me. Existe uma sombra pairando sobre mim. Tá vendo? Oh, yesterday came suddenly. Oh, ontem veio de repente. O que ele quer dizer aí? Why she? Porque ela o quê? Had to go, I don't know. Porque ela teve que ir, eu não sei. Yes. Por que ela teve que ir? Eu não sei. She wouldn't stay. She wouldn't say. She wouldn't say. O que ele quer dizer aí? Say é o verbo dizer. Não, eu só Ela não sei costumava responder. dizer. Ela dizia. Ela costumava dizer. Yes. Você tá pegando meu crédito, cara. I said. Eu disse. Yes. Passado, o verbo dizer. Something wrong, no I long. Essa repetindo não, né? Algumas coisas erradas. Algumas coisas erradas agora, como se ele está dizendo que se prolongam, né? I long. Ah, tá. For yesterday. Algumas coisas que se prolongam hoje, que foram yesterday. Love was such an easy game to play. Amor é algo. Calma, repetindo. Ontem, o amor o quê? Era um quê? O amor Alguém, é algo né? que é Ah, ontem o jogo. O amor era o quê? O amor era um jogo. Era um jogo fácil de quê? De jogar. jogar. Now, Agora eu preciso. I need a place to ride away. Agora eu preciso de um lugar pra ir embora. Tem esse sentido. Agora. Não, calma. Tem esse sentido aí. Tem sim. Now I need a place. To hide away. Agora eu preciso. De um lugar para me esconder. Ride away. Oh, I believe in yesterday. Ok? Essa música tem muitas expressões, né, novas, tá? E aí eu vou colocar para vocês algumas expressões que essa música traz. Na verdade, eu vou colocar alguns verbos que eles são regulares, tá? Que é justamente dentro do contexto que a gente está estudando. Esses verbos, eu posso colocar dessa mesma forma, colocar uma música ou um pequeno texto com alguns verbos para vocês identificarem quais são esses verbos, tá? Obviamente dentro do que a gente já viu, nada fora do contexto que a gente não viu, tá certo? E aí eu vou para o quadro anotar esses verbos, tá certo? Que são os verbos regulares que a gente está estudando. Vocês lembram, na aula passada eu falei para vocês a diferença dos verbos regulares e irregulares? A gente relembrar. Lembra ou não? Vamos lá ver. Vou ficar sentada aqui para o pessoal que está em casa poder ver, tá certo? Mais fácil. Por exemplo, nós estamos estudando esse tipo verbal. Simple past. Ok? Ok. E aí, eu quero dizer I love you. Bem basicamente aqui. Certo? Aqui está no presente. Para eu colocar essa oração no passado, eu vou dizer I loved you. Eu amava você. Yes. A oração já foi para o passado. A regra geral, gente, de colocar uma oração no passado simples é colocar o ED. Certo? Regra geral. Você pega o verbo, coloca ED. Deixa eu pensar aqui outro verbo. Mesma situação. Você vai e coloca identity, ok?
identity music, certo? Só é colocar o ED. Mas existem os verbos que são irregulares, assim como existe na língua portuguesa verbos em que não seguem a regra geral quando a gente vai conjugar. Ele se modifica por completo. Mas não é o caso que a gente vai estudar agora. A gente está estudando só os verbos regulares, que é quando a gente vai acrescentar o ED. Nessas duas situações que eu trouxe, observem que o verbo ele já termina em E. Então você só acrescenta o D. Observaram isso? Certo? Então vamos lá. Vou colocar no quadro então alguns verbos para vocês terem conhecimento, tá certo? Então, pessoal, vejam, eu coloquei aqui alguns verbos, como eu estava dizendo para vocês. Coloquei alguns verbos, esses verbos eu tirei da música e vocês vão identificar se eles são regulares ou irregulares. Os regulares vocês vão circular. Como é que vocês vão identificar? Para os verbos que vocês não conhecem, vocês podem visualizar aí nas páginas 95 e 96, que é onde tem a lista, aquela lista que eu falei para vocês, onde todas as vezes que vocês tiverem dúvida com relação aos verbos, se eles são regulares ou irregulares, vocês podem acessar nessa lista, tá certo? Ok? Em seguida eu vou fazer a orientação aí com vocês, tá certo? Com relação à diferença deles. Para os que são irregulares, para a gente ver como eles ficam. Vejam, vou fazer a correção aqui. O que vocês precisam fazer é identificar, né? Aí, nas páginas 95 e 96 do livro de vocês, tem a lista que eu falei, tá? Então, se vocês precisam identificar se o verbo ele é regular ou irregular, vocês vão ter acesso a essa lista, certo? E é a partir dessa lista aí que vocês identificam, né? Aqui, o verbo look, que é o verbo olhar, né? Ele recebe, quando ele vai para o passado, a gente coloca o ED, fica looked, certo? Então, ele é um verbo regular ou irregular? Regular, porque recebe ED, regra geral, né? Fácil. Sim. O verbo there is? Não, irregular. Irregular. Como é que ele fica no passado? A gente viu hoje. There was. Very good. Então, é para circular os regulares, né? Hoje. Verbo regular é o que ele tem como acrescentar esse ED? Exatamente. O verbo regular, ele vai seguir a regra geral do passado, que é colocar ED no verbo. Então, pessoal, após esse exercício aqui, eu queria ver com vocês para a gente explorar mesmo essas páginas 95 e 96, que eu já havia falado para vocês dos verbos, tá? A gente vai explorar um pouco essas páginas agora. Eu estou percebendo que vocês ainda não estão familiarizados com elas. Esse é o momento da gente fazer isso, para que vocês comecem a identificar esses verbos irregulares, tá? Vamos ver aí nas páginas 95 e 96, 95, 96. Open your books on page 95, 96. E aí tem aí o nome helping, né? Vamos aí, 95 e 96. E nós vamos visualizar alguns verbos que são bem comuns nos textos, nas músicas, para a gente identificar, além da gente perceber que ele é irregular, porque todos que estão nessa lista são irregulares, como ele fica quando é passado para o tempo simple past. Ok? Tem aí na lista também, essa lista ela é bem completa, tá? Tem aí já a tradução na última lista. Vamos lá. Todo mundo aí nas páginas 95 e 96 já? Vamos lá. Vamos lá, gente.
Presta bastante atenção aí. Nós temos então os verbos irregulares nessa lista. E aí observem logo o que é que vem nessa linha azul primeiro. Ele vem O infinitivo. o infinitivo, O simple o past. simple past, English form e o translation. Esse English form a gente não vai usar, tá? A gente vai usar o que é mais importante hoje? O infinitivo e o simple past. Tá? O que é para vocês? O que é que vocês entendem quando eu digo que o verbo ele está no infinitivo? Podem pensar em português. Infinitivo. É tudo com no começo, né? No inglês, né? É. O TO no começo da palavra começa sempre. Certo. Pra mim, infinitivo foi de infinito. Certo. Ok. Infinito. Vamos lá. O Olha. verbo que ele tem infinitas alterações. Olha aí. Ela alcançou exatamente o que eu queria dizer. Vejam só. Pessoal, o verbo, quando ele está... Pay attention. O verbo, quando ele está na sua forma infinitiva, ele está na sua forma neutra. Onde ele pode, a partir dali, ser modificado. Como é que a gente modifica o verbo? A gente conjuga ele. Não é assim no português? Isso. Tá? Então, como a Rebeca falou, ele tem infinitas possibilidades de conjugações. Então, nós temos essa lista neutra dos verbos, que vem com to, mas quando a gente vai conjugar os verbos, ele vai perder esse to para a gente poder modificar. Principalmente esses verbos, que eles são irregulares, eles vão ser modificados. Observem aí, por exemplo, o primeiro verbo, que é o verbo que a gente mais usa, que é o verbo ser, estar, o verbo to be. Olha como ele fica no passado. O was e o were. O was no singular e o were no plural, né? Na maioria dos casos, tá? Aí, nessa primeira lista que a gente tem na página 95, quais são os verbos, além do verbo to be, que vocês conseguem visualizar, que já viu em algum lugar, que conhece, que sabe o significado? Qual? O terceiro. Terceiro, to become. Certo. O verbo become, que é o verbo tornar-se, transformar-se, ele é um verbo irregular. E olha como ele fica no passado. Became. Mudou uma letrinha só. Então vocês já sabem, quando vocês se depararem, viu, Mateus? Presta atenção. Quando você se deparar com o verbo become, num texto, numa oração, você já sabe que você não vai colocar o ED, porque ele não é regular, ele não vai seguir a regra geral do passado. Tá dando para entender agora? Vamos para outro. Esse verbo aí, deixa eu ver qual é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo verbo, o verbo to buy. Que é o verbo também, ele é bastante comum, que é o verbo comprar, verbo buy. Olha como ele fica no passado, gente, ele se transforma completamente. Ele fica buff, o verbo buff. Vamos ver mais, tem mais algum que vocês conhecem? Outro bem comum de música, to dream. To dream, que é o verbo sonhar. Tanto to drink como to drive. Isso, dreamed ou dreamed, né? To drink, que é o verbo beber, drink. Ele fica aí, ó, drunk. E aí, gente, mais algum verbo que vocês conheçam? Hoje eu tenho visto. To go. To go, que é o verbo ir. Olha como ele fica. Diz aí, went. Totalmente irregular. Exatamente. To run.
Nem tem G, velho. Qual é, Rebeca? A palavra é. Olha esse aí, ó. Olha esse have que eu tinha colocado aqui no quadro. Nesse exercício que a gente fez. Have. É o penúltimo have, é o penúltimo verbo da lista. To have. Ele fica have, que é o verbo ter. Ok? Verbo ter. Vamos passar para a página. É to hang ou é to hang? Onde? Agora peraí. Aqui na antepenúltima. Rang, rang. Rang, infinitivo, rang, passado. Pendurar, né? É. Pendurar. I run wrong. Oi? I run football. Não entendi. A pronúncia parece a pronúncia de errado. Ah, run, é. E wrong. Wrong, que é errado. Parece também com o verbo run, correr. Mas aí você dá uma leve pronunciada no G. Run. Vamos lá, gente. Na página 96. Vamos explorar aí um pouquinho esses verbos. Algum verbo aí que vocês conheçam já? To write. To write. É escrever. Escrever. Não, esconder, não? Não. To Write, esconder. Escrever, por exemplo. Escrever. É o último, acho que eu não estou pronunciando direito. Ah, o último da lista. Write. Right. Yes, fica wrote. Right. Pode. Ok, vamos continuar. Aí na página 96 vamos para alguns verbos. Então, Mateus disse write, que é o verbo escrever, o último, que fica wrote. O quarto, yes, muito conhecido esse verbo. Verbo know. O verbo know que fica knew, certo? I knew. To sing fica como, Mateus? To sing fica como? Sendo. Yes, very good. Fica sang. Não tá entendendo o inglês, não. Lose, olha, vocês escutam muito lose e lost, que é o verbo perder, não é? Tem. To say, que a gente viu na música, né? Fica sad. Se fica só. To sleep. To sleep, slept. Olha o verbo sentar. To sit. Fica sat. Professor, o significa spell? É rápido. Spell é soletrar. Tem aí, é? Tem. Speed que é rápido, né? Né, professora? É soletrar. Cadê? É soletrar. Speed que é rápido, né? Parece uma coisa. É. Correr, né? É correr? Não, é rapidez. É to teach, que é o verbo ensinar, fica taught. E aí a gente tem, né, esse número que é extremamente limitado, tá, gente? Há uma infinidade de verbos. Mas o que é que eu vou cobrar de vocês? Essa lista. Entenderam? Então, qualquer verbo dessa lista aqui, das páginas 95 e 96, eu posso colocar em trabalho, em teste, em prova, tá? Então, fiquem atentos a essas páginas. Inclusive, acho que umas 2 ou 3 aulas, quando a gente estava nas páginas 16, 17, eu anotei. Página 95 e 96. Anotem aí nas páginas de vocês, 18 e 19. Lista de verbos irregulares. Página 95 e 96. Eu vou repetir para vocês. Onde? Não, eu falo lá na página do assunto que a gente está estudando. A senhora pediu para colocar na página 17. Isso. Páginas aí, como a gente está hoje na 18 e 19, anotem, grifem, marquem, porque vocês precisam ter acesso sempre a essa lista, tá? Então, vamos aí para o exercício da página 18, page 18, let's exercise number 1.
que é bem similar ao que a gente acabou de fazer, tá? Podemos, gente? Vamos lá. Number 1. Circle the correct simple past of each irregular verb. Page 18. O que é que vocês vão fazer aí nesse primeiro quesito, gente? Vai circular o que está correto, simple past, o verbo regular. Exatamente, Matheus. Perfeito. A letra A. Observem que os verbos estão como, gente, no infinitivo. Com o to aí, tá? Então, letra A. O verbo é to prefer. Como é que ele fica no simple past? Preferred, yes. Circula preferred. The second. A segunda opção aí. Como que pronuncia? Preferred. Preferred, tá certo? Yes. Letter B. Ok, professor. Por favor, não fiquem sorrindo para não constranger o colega. Letra B. To open. Opened. Um N. Segundo também é open, né? No. O primeiro, é o primeiro, Matheus. Não precisa e não precisa, não tem necessidade de duplicar o N aí. Claro, porque é desnecessário. Exatamente. Letra D. Letra D. To watch. Que verbo é esse aí? Assistir. Very good. Watched. Diga, Matheus. Watched. É o primeiro ou o mais? Primeiro. Agora ser, eu acho. A letra C era o primeiro ou era o segundo? Segundo. Eita, perdeu. Pulei a C, minha gente. Vocês nem disseram. Por isso que eu acho. Letra D. To obey. Ó, é a segunda opção, obey. Professora, Sim. eu acho que é o segundo. É o segundo, a letra C. E a letra D é a primeira opção, ok? Todo mundo acompanhou o primeiro quesito? Sim. Alguma dúvida? Question, doubts, difficult? No? Então vamos passar para o segundo. Olha o verbo aí, ó, Matheus, que você falou, write. Oi? Second question. Write the simple past of each irregular verb. Presta atenção, porque eu tô de máscara. Vou baixar só para falar isso, tá? Rapidinho. Write. Percebe a diferença? Não. Vou falar devagar. Write. White. Professora, o segundo é escrever. Ó, write é escrever. E o white é a cor branca, ok? Professor, o segundo é escreva o simple past na forma regular. Matheus, show de bola, Matheus, bora. Letra A. O que é o verbo to wash? Qual a diferença de to wash, to watch? São dois verbos, porém ações distintas. Wash é lavar. Watch, Matheus, watch is a verb that you watch TV. Ok? Assistir, né? And wash clovers. Wash clovers. Lavar. Yes. Vamos lá, gente. Como é que fica o verbo wash aí no passado? Observem que o segundo quesito eu posso fazer dessa forma com vocês nos testes para ficar mais fácil. Washer. Como? Eu pego e coloco assim, ó, como o livro está colocando. Segundo quesito, coloque os verbos regulares no passado. Então você já sabe que vai colocar o ED. Na forma Regular. Entenderam? Vamos lá. Que no caso é o ED, né?
É. Fica o washed, né? Washed, saved, Muda o ar. talked, planned e needed. Minha gente, mais fácil que isso aí, só mamão com açúcar, né? Já fiz tudo. Se é tudo regular, a gente só vai colocar ED. Agora, Peraí, não. Foi fora. sim, sim. Need regular. Pegou o que ficou vivo? Não. Era com ó. Você falou, pegou a Need, o verbo need. Need é regular, é needed. Então, letra A, wash, lavar. Letra B, salvar. Letra C, to talk, é o quê? Conversar. Talk, falar, conversar. Letra D, explain. Explicar. Explicar, explanar. E letra E, que Matheus está ansioso para saber, o quê? Chunito. Precisar. Para não puxar a palavra mais legal. Fosse uma palavra mais legal. Need, precisar, é um verbo muito importante, Matheus. Vamos para o terceiro, gente. Olha, pessoal, alguma dúvida aí no segundo? Esses verbos do segundo quesito são os verbos regulares, então a gente não encontra nenhum deles na lista, ok? Diga, como é seu nome? O Egon. É o que para fazer no terceiro, Egon? Escreva um passado no presente de acordo com as sentenças. Yes. Vamos lá, gente. Number 3. Write simple past or simple present according to each sentence. Gente, a aula acabou, tá? Então, a gente vai continuar. Pay attention. Vocês não fizeram, que eu tô percebendo. Façam aí a página 18, 19. Continuem. E aí a página 20. Na próxima aula eu corrijo, tá bom? Homework, page 20. Página 20.